Então tá, boa noite. Boa noite. Isso! Turma, então hoje vamos trabalhar, nesse encontro e no próximo encontro, com a nossa prova discursiva, cuja apostila se encontra na frente de vocês, tá? O pessoal que está nos assistindo em casa, faz favor também de pegar a apostila, que a gente vai começar analisando a questão relativa à prova discursiva do último edital. Pra gente eu detesto essa palavra, é a terceira vez que eu uso hoje, para a gente se apropriar disso, tá? Então, olha só, antes de começar a ver aqui, quando eu falo que o conteúdo é fácil, eu não estou debochando, tampouco querendo agradá-los de maneira falsa. É fácil. Não. Já vi olhares desconfiadas. Olha só, que a gente não se conhece, mas é uma verdade, tá? É uma verdade não porque eu seja uma pessoa assim, ó, maravilhosa e perfeita. Eu não minto. E não minto por um único motivo. Primeiro que eu não tenho esse talento, tem que ter talento para mentir. E segundo, porque eu me esqueço da mentira. E aí é uma desmoralização, eu esqueço que eu menti. Aí se hoje eu falasse que a prova era fácil, aí era uma mentira, amanhã eu ia falar que, gente, isso aqui não é fácil. Mas, como assim? Eu me esqueço do que eu menti. Então, por que a prova de compreensão é um nível de dificuldade médio? O conteúdo, falei isso para vocês, o conteúdo em si não é difícil. A gente tem que estar super atento às proposições. Porque aí sim, a gente viu que numa mesma questão tem 3 pega-ratões. Uma única questão, 3 alternativas eram de dar rasteira na gente. Então, o que requer? Estudo em profundidade? Não. Dediquem esse estudo em profundidade para os outros conteúdos que são muito extensos que vocês têm de dar conta. Lá na compreensão, a gente tem que estar super ligado. E na prova discursiva, quando eu falo que ela não é de dificuldade média, pelo seguinte, vocês têm formação de nível superior. Sim ou não? Necessariamente. Então, toda uma bateria de estudos de produção textual, vocês necessariamente tiveram de fazer. Porque para estar na faculdade, para entrar no curso, vocês tiveram de fazer uma redação. É como andar de bicicleta. Vai só reavivar algumas coisas. Segundo, creio que no exercício da profissão de vocês necessariamente continuem lendo. É obrigatório ou não? Vocês não leem nada do exercício da profissão de vocês? Não. Jesus. Tá. Ui. Vocês não me apavorem. Tá, então não lê nada, mas tudo bem. Não tem problema. O pessoal de casa aí que ignora essa parte, o Diogo vai editar. Tá? Eles vão responder sim na próxima, tá? Gente, é motivação para quem está assistindo. Bom, aí assim, ó. Independentemente, tá? Vocês não leem nada nunca, vocês só vão lá e carimbam no trabalho de vocês, é isso? Só carimbo. E ganham mais de um salário no final do mês. Pô, tô com inveja, então. Mas agora, quando vocês estão aqui fazendo esse curso, vocês não estão estudando? Vão dizer que não também? Vocês estão estudando. E olha só, não precisa abrir não. Olha só o que é que vocês obrigatoriamente estão estudando. Direito constitucional, isso aqui é o mínimo, tá? Que eu separei. Direito constitucional, sim? Já começaram? Nem abriu, tá? Direito administrativo. Essa semana. Administração. Mesmo começando essa semana, vocês vão ter de estudar muito isso. Direito tributário. Legislação tributária. Legislação aduaneira. Gente, isso aqui é do capeta, deve ser, né? Legislação aduaneira, não sei nem para que lado vai. Ora, quando vocês estudarem isso aqui, e com certeza ninguém aqui é bobo, não está investindo tempo e dinheiro para não estudar, todo o conteúdo cobrado na prova discursiva, vocês já têm. Qual é a grande dificuldade dos alunos frente à redação? Alunos adultos como vocês. Não é a forma. A forma é treinável. Com as dicas aqui, eu não estou dizendo que, de novo, eu não sou a maravilha do mundo inteiro.
Apesar de alguns colegas falarem não, que não é, cada um diz de si, eu sou o melhor, não, eu faço bem. E por fazer bem, os retornos que eu tenho em redação são muito interessantes. Os alunos são aprovados, os alunos saem assim de um zero para uma nota máxima 20 e saem para um 18, 19. Por que isso? Porque a gente treina, não é para virar escritor aqui. E a grande dificuldade desses alunos de outros concursos, cujo conteúdo não é específico, é o conteúdo. É o que falar e não como falar. O que escrever e não como escrever. 50% da prova vocês têm. Já está pronta. Então, esses 50% estão prontos. Por isso que quando eu disse que não é de nível médio, dá trabalho, mas 50% já estão prontos para vocês. Porque o conteúdo cobrado na prova discursiva desse concurso está no edital, diz respeito a essas disciplinas que eu acabei de ler. 50% está pronto, o resto a gente treina. Quer dizer, conteúdo a gente tem, o resto é forma, e na forma a gente dá um jeito. Turma, quero deixar claro, ficou claro por que eu estou dizendo que é fácil? Não estou mentindo, porque é verdade. Olha só, quero deixar claro para vocês que, tendo em vista o aguardo do edital, nós não vamos produzir redações, ou seja, por isso que o curso não se chama de redação, e sim de prova discursiva. Eu vou trabalhar com vocês os mecanismos, o que é uma prova discursiva, o que é um estudo de caso, que é geralmente o que é cobrado, e é provável que vocês já tenham desenvolvido algum estudo de caso na faculdade, muito provável que vocês já tenham feito isso em determinadas disciplinas, e a produção textual desse tipo de concurso, ela se torna complexa na sua avaliação, porque requer um corretor, um avaliador em língua portuguesa e um avaliador específico do conteúdo, porque eu não tenho condições, por exemplo, de responder por algumas nenhuma informação que vocês colocarem sobre, como é o nosso negócio da aduana? Legislação aduaneira. Vocês podem me dizer absurdos e eu vou dizer, eu não sei o que é isso. Então, é complexa essa avaliação, aguardemos o edital para ver como isso vai funcionar. Então, hoje, isso não impede que vocês baixem as provas passadas, se inteirem a respeito das propostas. Eu tenho uma sugestão de planejamento aqui para a gente, uma sugestão de antecipação, que se chama... É uma forma de resumo que a gente tem, tá? Então, ficou claro para vocês que nesse primeiro momento, assim, então a gente tem de aguardar as orientações da Casa do Concurseiro para ver como é que se vamos produzir textos, enfim, o que é que nós vamos fazer. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que, por exemplo, André Vieira não vai corrigir uma redação. Tá? Rafael Ravazolo não vai corrigir uma redação. Os outros colegas vão me abster de fazer comentários, porque... Não, o Gil também não vai corrigir redação nenhuma. Então, assim, nós vamos trabalhar a forma e eu vou dar uma série de orientações para vocês já irem estudando e se preparando para isso. Vamos ver agora, abre comigo, por favor, aqui na página inicial, a página 5. Trouxe um trecho dessa prova dissertativa, ou prova discursiva, como bem entenderem, do último edital. Foi uma prova que começou no final de 2009 e foi até 2010. E aí, por estar explicado aqui, porque de sorte vocês sabem. Só que eu acho que a gente tem que se inteirar muito profundamente isso aqui. Os candidatos aprovados na prova objetiva, nas letras, na forma das letras estabelecidas em A e B, do subitem 12.1, aí eu reproduzi aqui para nós, tá? Até o limite fixado no quadro a seguir, não coloquei o limite, porque aí sim, né, gente? Quantos candidatos, quantas vagas, quantas redações a ser corrigidas, isso varia muito de concurso para concurso. O que vocês precisam fazer para passar para essa segunda fase? Que é essa segunda fase da prova discursiva. Vocês têm de obter, letra A, tenha obtido no mínimo 40% dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas que integram as provas objetivas. 40% vocês acham muito? Silêncio significa sim? Sim, tá. E mais,
tenha obtido no mínimo 60% do somatório dos pontos ponderados no conjunto das provas objetivas. Então, 40% especificamente, 60% do conjunto delas. Aí vocês passam para a prova de caráter eliminatório e classificatório, que é essa prova discursiva. Então, essa prova dissertativa, prova discursiva, é uma questão só de nomenclatura, ela tem caráter seletivo, eliminatório e classificatório. Vale 100 pontos nesse último edital aqui, tá? Precisa tirar 60% dessa prova. Então, a nossa nota sobre 10 é 6, o mínimo. Ou 60 sobre 100, ou 600 sobre 1000, ou 0,6, enfim, como vocês quiserem, tá? Corra uma vírgula para onde quiserem. Aí, essa prova dissertativa versará sobre o desenvolvimento, letra legível. Destaque isso comigo, por favor. Ilegibilidade é critério de 0. Se o corretor não entender a nossa letra, não é que ele seja mal-humorado. Ele não pede auxílio para um outro, porque assim, há concursos em que há grupos mais ou menos de 10 corretores que ficam juntos. Aí eu estou lendo a tua redação, não entendi, aí eu peço ajuda para o meu colega. O que você entendeu aqui? O colega ajuda. Não, não tem isso. Não entendeu, elegibilidade é 0. Então, ó, destaque isso aí, letra legível. Quem suspeita de a sua letra ser ilegível, sugestão, escreva, escaneie, no scanner a coisa sempre piora, escaneie, imprima e peça para o colega ler. Lê aqui, vê se você entende a minha letra. Coisa que a gente tem que levar em consideração, gente. Eu tenho aqui para vocês um pedacinho da folha, o modelo da folha. As linhas, elas não são muito espaçadas uma da outra. Então, se a letra da gente é um pouco ilegível, é muito grandalhona, e a parte de cima se confunde com a parte de baixo, isso prejudica a leitura. Escreve, escaneia, mostra para o colega. Se o colega entender, até porque não é um avaliador treinado, está valendo. Se o colega não entender, tem que melhorar, turminha. Tem que fazer um esforço para melhorar. É bom pedir para o colega, porque o colega está no clima. Geralmente, pessoas que não estão envolvidas, elas podem ou fazer, claro que eu entendo, porque amam a gente, ou então porque eu odeio, nossa, que porcaria, vai fazer isso aqui de novo, não estou entendendo nada. O colega não, está no clima, pede isso. Letra legível, caneta esferográfica, azul ou preta, material transparente, todas essas coisinhas básicas de concurso. Vai aparecer no último edital e nos últimos editais aparece um único tema. Não há tema para escolha. Alguns concursos apresentam 2, aí a gente escolhe. Esse aqui não, é um tema, mínimo de 40 linhas e máximo de 60 linhas, observando o roteiro que eles nos apresentam. Quais são as disciplinas, aliás, quais são os temas, de onde vêm os temas solicitados nessa prova que vocês vão me escrever? Coloquei ali embaixo, gente. O tema poderá versar sobre direito constitucional e administrativo vê o ou, hein? Pode pedir as duas coisas. Administração geral ou direito tributário ou legislação tributária e aduaneira para candidatos da área geral ou informática para candidatos da informática. Era o edital, não cortei ele. E aí, eu sei que vocês já sabiam, eu trouxe aqui a listagem, ó, com quais colegas vocês têm esse conteúdo e depois vem a sugestão que eu vou fazer mais adiante. Claro, assistir a aula é óbvio e fazer os testes é óbvio, mas a gente vai ter que se habituar ao longo desse tempo, e o bom é que a gente tem tempo para produzir isso, a gente vai ter que se habituar a fazer resumo, turminha. De repente, alguns já fazem para estudar. Alguém aqui tem hábito de fazer resumo quando vai estudar? Oi, linda. Depende muito da matéria. O colega está dizendo que depende muito da matéria. E dessas aqui que eu listei? Essas aqui em vermelhinho? Esquemas. Pois é, a colega falou que a gente faz esquemas. Queridos, eu vou ter de pedir para vocês fazerem resumo. E não adianta só esquema. Porque o esquema é de palavra solta. Vai ser ótimo para você memorizar e fixar o conteúdo. Mas você precisa se habituar a
elaborar com as suas palavras aquele conteúdo ali, sintetizando. Isso já será, olha só, coisa boa, serve para duas coisas, né? Serve para a gente ter o resumo e depois retomar, e serve para a gente já ensaiar esse estudo de caso, essa prova discursiva. Porque essa prova discursiva, ela consta de uma parte expositiva. E o que é isso, essa parte expositiva? É justamente o resumo que vocês fazem. Então, por favor, quantas aulas vocês já tiveram com esse conteúdo aqui? Muitas? Poucas? Então ainda dá tempo de vocês se habituem. Acabou a aula. Eu sei que é difícil, gente. Aí eu sei que é difícil. Tempo, disposição, enfim, tudo. Se habituem. Acabou a aula, fez um resumo. Quantas linhas de cada assunto? 10. 10 linhas. Mais do que isso não vai caber no texto de vocês. Esquema é bom, mas não para o nosso estudo de caso, tá? Então se habitua a fazer isso. Sei que é. Acabou a aula, faz o resumo. Vira a página comigo, por favor. Avaliação. Como seremos avaliados? A avaliação é bem ampla, mas ela tem um aspecto que eu acho bastante interessante. 50% do conteúdo e 50% a forma. Ora, nessa maneira, porque há concursos em que o conteúdo vale muito mais do que a forma. E são concursos de conteúdo aberto, então você não sabe o que podem pedir para você. Por exemplo, o concurso que teremos do banco agora, do bebê. A gente supõe, pela experiência, eu suponho pela experiência, que é atendimento ao marketing. Filosofia bancária também, mas é uma suposição. Aqui não, a gente sabe sobre o que vai escrever. E nesses concursos de temática aberta, o conteúdo acaba por valer mais do que a forma. Aqui não. Por isso que eu disse, 50% da prova está pronta. Olha só o que eles vão avaliar em conteúdo, tá? Gente, está vendo a letra A? Isso é uma descrição mais ampla. Vamos direto para o quadrinho. Quanto vale cada coisa? O quadrinho que está ali embaixo, conteúdo da resposta. Por que é a resposta? Porque a proposição que nos é feita no estudo de caso, ou prova discursiva, enfim, se vocês quiserem, tem um cenário hipotético e eles nos fazem perguntas querendo a resolução da problemática ali apresentada. Então, o conteúdo da resposta, olha só, capacidade de argumentação. De onde vocês vão tirar essa argumentação? Bom, se eu vou argumentar é porque eu dei uma opinião. Então, primeiro vem a opinião de vocês, o objetivo, por que mesmo que você está escrevendo aquilo. Aí você tem de comprovar a sua tese, a sua opinião. Aí você vai buscar argumentos. Onde? Naquelas disciplinas ali. Nos teóricos daquelas disciplinas. É a minha parte de ignorância aqui, aí eu conto com vocês. Vocês se lembram, não precisa lembrar e me dizer o nome, só quero saber se sim ou não. O teórico mais importante de determinados tópicos daqui, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal? Não? Então vamos tentar lembrar. Separa um de cada área que seja o cara. Ele é o cara, ninguém contraria. O cara falou, está falado. Está na Constituição. Isso é um baita de um argumento de autoridade. Quer carta maior e mais forte do que essa? Não tem. Então, para cada uma daquelas disciplinas ali, vocês vão buscar um apoio teórico, uma base teórica, e esse vai ser o argumento de vocês, tá? Tem mais uma dica lá adiante. Essa capacidade de argumentação, enfim, de convencimento do leitor, vale até 14 pontos. Sequência lógica do pensamento. Infelizmente, aqui muitos candidatos se perdem. O que significa essa sequência lógica de pensamento? Na ESAF, não raramente, eles fazem uma proposição com 3 tópicos a ser desenvolvidos, 2, 3 tópicos, ou seja, 2, 3 perguntas, às quais deveremos responder. Ora, essas perguntas, elas têm de ser respondidas na ordem que são apresentadas. Não pode ficar indo e voltando.
Então eu começo a responder a pergunta no D1, e daqui a um pouco vou para o D2, porque eu acho que eu terminei, ou portanto vou para a segunda resposta. Faço um D3, que nem sempre é aconselhável. E aí no D3 eu disse, meu Deus, esqueci de falar um pedaço lá do D1. Quebrou-se a sequência, quebrou-se a organização dos parágrafos. Então, ó, se eles apresentarem 3 perguntas, cada pergunta é respondida no parágrafo na sequência apresentada. Porque a sequência que eles nos propõem já é a sequência lógica. Alinhamento ao tema. É não fuga, gente. Eu abordo realmente o que... É não fugir. Alinhar-se ao tema. Não ficar divagando. Não abordar só um pedacinho, porque isso significa tangência. Eu precisava dar 3 respostas e dei uma. Tangenciei. Nem metade da nota eu recebo. E cobertura dos tópicos apresentados. Apresentam 3, desenvolvo 3. Apresentam 2, desenvolvo 2. Apresenta 1, ui. Ai, vai dar mais, mas eles não fazem isso. Aí eu tenho de desdobrar esse 1 em 2, porque eu não posso fazer um parágrafo só de desenvolvimento. 50% estão aqui. Ou seja, basta eu seguir. Gente, as propostas são muito claras. Se eu não posso nem fazer uma redação para mostrar como eu escreveria para vocês, porque 50% eu não tenho. Absolutamente ignorante nessa área. Mas a outra parte, que vale 50%, que é a da forma, essa também aí sim eles são rigorosos, tá? Depois a gente vai analisar uma prova juntos, que eu trouxe para a gente analisar. Olha só. Aspectos formais. Quanto vale? Deixa eu botar o óculos. Ó, isso aqui vale 50 pontos, todo o segundo quadro, ok? A cada erro eu vou perdendo isso aqui. Aspectos formais, erros de forma em geral. O que é erros de ortografia? O que é erros de forma em geral? Se vocês puderem anotar aí, seria bem bom. Posso dizer? Acentuação. Agora é a aula de Zambelli diretaço, tá? Acentuação. Translineação. Maiúsculas e minúsculas. Rasuras. Não pode errar? Não, não pode. Quer dizer, poder pode, vai ser descontado. Rasuras e obediência às margens. Erro de forma. E claro, né, gente, ortografia, porque a criatura não pode escrever errado nessas alturas do campeonato. Aspectos gramaticais, morfologia. Fala, lindo. É que de vez em quando as pessoas... O colega perguntou, o que significa isso de maiúsculas e minúsculas? É que de vez em quando as pessoas não sabem quando usar uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. Exemplo, não se usa letra maiúscula depois de 2 pontos. A não ser que você esteja transcrevendo uma citação. E aí a gente vai ver. A criatura coloca em maiúscula. Não, achei que era outra coisa que a minha letra eu escrevo separado. Não. Só que aí às vezes parece que ela é maiúscula. Achei que era disso que você estava falando. Não. Também. Também, né? Também. O colega estava pensando que era da letra, ele escreve letra de forma, e aí de vez em quando parece uma maiúscula, ele achava que era disso. Também. Também tem que cuidar. Que aqui a translineação é separar a sílaba direitinho. Tem gente que não sabe, vocês vão dizer como tem gente que não sabe separar a sílaba. Há pouco, um aluno meu, bem mais jovem, assim, de ensino médio, 3º ano, me disse assim, professora, semana passada, eu fiz uma redação que eu coloquei a palavra disse, eu translineei, ele não falou, eu separei a sílaba assim, ó. A senhora acha que é grave? Muito grave. Daquele jeitinho que eu não consigo ficar mentindo, querido, muito grave. Muito grave porque se espera de um rapaz na sua condição, saiba separar. Mas por que não pode? Eu falei, não sei, alguém inventou. Um negócio que eu já aprendi assim também,
que dígrafos SS e RR não podem ficar juntos. Mas, eu disse, pois então. Mas, gente, olha só. Ah, isso aqui não existe. Olha só. Ele não está longe de ter razão. Quando a gente digita, ou a gente pede para hifenizar, e eu não estou nem aí, porque o carinha, o gnomo que mora lá dentro, faz tudo sozinho. Ou eu peço para justificar. E aí que não separa a sílaba nunca, né? Jornal, pelo menos um número significativo deles, não sei se vocês já perceberam, então nem aí, acabou a linha, acabou a palavra. Pare onde parar. Gente, eu não vou dizer o nome do jornal por uma questão ética, mas todo mundo sabe qual é. Cuanto. Jornal. Oi? Ah, não, esse aqui que... Tudo, é uma coisa, não tem revisor, eu acho, sei eu. Bom, então menino, olha, eu lamento, porque ele não exercita isso e isso é cobrado. Então isso é translinear, tá? Mas tem outro detalhezinho que a gente já vai ver daqui a um pouco. Bom, aspectos gramaticais, morfologia. É o bom uso das classes gramaticais, tá, gente? Por exemplo, eu preciso naquele espaço, naquele momento do meu texto, usar um substantivo e não um verbo. Isso se chama paralelismo. E aí eu me atrapalho e uso o verbo no lugar de substantivo, ou adjetivo no lugar de substantivo, pensando que adjetivos nomeiam. Sinais de emprego, sintaxe de emprego e colocação dos pronomes. Tá? Completem, colocação pronominal. Sabe aquele negócio que vocês vão ver com Zambelli, se é que já não começaram a ver? O pronome vem antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo, que se chama próclise, mesóclise e ênclise. Olha que coisa linda. Estou mentindo? Tá? Mesóclise no meio do verbo. Olha, você falar-te-ei a verdade. Precisa usar isso, olha, gente, se não tiver outra maneira de escapar. Eu acho... Só quero dizer que eu acho, tá? Eu acho feio, mas não está errado. Eu acho um falar-te-ei, um negócio assim, parece nome de remédio. Acho que vou tomar um falar-te-ei hoje para gripe. Ó, sintaxe de emprego. Como assim emprego? Usei o pronome adequado. Usei, por exemplo, o esse e não o este. Ah, mas tem diferença? Nossa, enorme. Aspectos textuais. Ah, não, desculpe, sintaxe de regência, ou seja, o bom uso das preposições em relação aos nomes e aos verbos, e pontuação. Aspectos textuais, sintaxe de construção. O que é isso, gente? Ó, coesão prejudicada. Sintaxe de construção é uma parte que liga a outra, que liga a outra, que liga a outra. Tem dicas também para vocês não cometerem quebra na sintaxe de construção. Concordância. Clareza, concisão, não encham linguiça, em bom português. Avaliadores, ainda mais nesses aspectos aqui, são muito treinados. Eles percebem quando a gente está partindo para o embromation. Unidade temática também tem um jeito de a gente conseguir isso. Ou seja, eu me apodero do tema. E esse tema eu deixo que o meu avaliador o veja em todos os parágrafos que eu redigir. Tem vezes que a gente acaba, durante o desenvolvimento do texto, se distanciando do tema. Até bonito que a gente está escrevendo, mas a gente dá aquela curva quase fugindo. Coerência, propriedade vocabular, no caso da gente aqui, tá? A gente vai usar uma linguagem científica, mas não uma linguagem técnica. Cuidado. Eu não sei especificamente qual é a formação de vocês, tampouco quero falar mal de ninguém, de nenhuma profissão, todas são ótimas e necessárias. Mas, por exemplo, uma linguagem técnica muito específica da área do direito pode encantar numa peça jurídica, não num estudo de caso. Sabe uma linguagem... Desculpa, tá, gente, que não quero ofender ninguém. Eu sempre fico cheia de dedos para não ofender. Sabe aquela linguagem tipo... vou dizer, azar. Não se magoe. Aquela linguagem de advogados, quando eles falam assim, nesse diapasão,
Nunca leram isso? Já li várias vezes. Nesse diapasão, ou seja, nesse sentido, nesse caso. Diapasão para mim é para afinar instrumento, meu filho. Uma besteira, fala um negócio. Isso é linguagem técnica. Tipo colocar um datavênia, e falar latim. Ou seja, linguagem técnica em excesso é prejudicial à clareza. Lembrem-se de que vocês estarão resolvendo um problema. E quem vai ler, porque é sempre um problema, quem vai ler a resolução precisa colocar em prática a sugestão que vocês estão dando ali. Se vocês começarem cheio de palavras, olha, a criatura não vai entender e é nada. A não ser que uma peça jurídica deve ficar lindo. Aqui, nem pensar. Paralelismo semântico. E aqui eu vou parar nesse momento para falar de paralelismo semântico, tá? Tem um espacinho, até aqui embaixo, cabe, na própria página 6. Anota aí, por favor, porque o paralelismo semântico tem um paralelismo sintático, mas isso a gente vai ver quando estiver trabalhando sintaxe. Como eu estou falando em propriedade de vocabulário, estou falando no nível do vocabulário, é bem rapidinho, gente. Paralelismo semântico. Tá, vamos começar com paralelismo. Tira a palavra... Vocês estudaram paralelismo uma vez no colégio? Não são todos os... Não, mas não tem... Mas você sabe que existe. Tipo fórmula de Bhaskara para mim, que eu sei que existe. Não sei para que serve, mas eu lembro todinha dela. Ó, não sei para quê. Olha só. Paralelismo, vamos trazer para a vida, tá? Eu acho que fica mais fácil de a gente entender. Paralelismo é uma forma de organizar o texto de tal maneira que ele se torne claro e eficiente. O cara lê e entende perfeito. É mais ou menos... Quando a gente erra no paralelismo, o carinha diz, então ele não entendeu. Não, ele entende, mas é uma coisa estranha que causa estranhamento. Trazendo para a vida, olha só. Mesmo sem olhar para os pés de vocês, creio que o sapato do pé esquerdo corresponde ao sapato do pé direito, ou não? Sim, ainda bem, só um sapato, o resto todo mundo vê que sapato está, mas tudo bem. Ora, você ali que está de tênis, tá? Fica mais fácil dar exemplo. Tênis é levanta a perna para o pessoal ver, né? Ele não quer, mas tá tímido, gente, não quer mostrar as canelas dele. Olha só. Então, olha só, tênis. De um modo geral, não sempre, mas tênis tem mais ou menos a mesma altura, né?